Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Saber Sênior, Trajetórias, o podcast que discute o envelhecimento ativo e as suas múltiplas dimensões. Uma produção da Rede Geronto em parceria com o e-mail. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. Nós estamos no @e-mail academy e @Rede Geronto. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância da educação para pessoas com mais de 60 anos, com foco nessa proposta inovadora do curso de Direito do e-mail, a primeira faculdade no Brasil dedicada especificamente à formação jurídica para essa faixa etária. Para conversar sobre esse tema tão relevante, temos um convidado muito especial, o professor e advogado Dr. Márcio César Fontes. Ele é coordenador do curso de Direito do e-mail, com uma vasta experiência em Direito Processual Penal e Direito das Relações Sociais. Seja muito bem-vindo, professor Márcio. É um prazer para nós tê-lo conosco. Olá, é um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos bater um bate-papo bem gostoso sobre o tema que é realmente fascinante. Professor Márcio, nós vivemos um momento muito especial em nosso país, né? O advento da população idosa, o crescimento acelerado da população idosa, os idosos encontrando o seu caminho, encontrando suas possibilidades. Um idoso completamente diferente, professor, não sei se você concorda comigo, do idoso dos anos 60, 70, 80, 90, há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Idoso tinha 50 anos de idade. Hoje nós vemos pessoas ativamente, profissionalmente ativas, socialmente ativas, afetivamente, sexualmente, enfim. Ressurgiu um homem diferente, ressurgiu uma mulher diferente, idoso, idosa. Eu te pergunto, como é que acontece o direito na vida dessas pessoas? Como o direito pode ajudar na vida dessas pessoas, tornar a vida dessas pessoas mais saudável? Por que o direito é essencial na vida desse, digamos assim, desse novo idoso? Perfeito. Veja só, Sérgio, o idoso na sociedade, ele tem um papel importantíssimo, né? Muito bem colocado. Por quê? Porque ele traz consigo toda uma experiência de vida, todo um saber sênior acumulado ao longo da sua vida, gerando, inclusive, um impacto positivo na sociedade. A gente tem hoje segmentos, por exemplo, chamado de economia prateada, né? E, nesse sentido, o idoso, como você bem colocou, ele ocupa um espaço diferenciado, né? Ele não é mais aquela pessoa do tipo, está sentado na cadeira de balanço, assistindo a novela ou, eventualmente, pegando sua malinha e viajando. Não. Ele quer mais, ele quer se ocupar, ele quer participar da sociedade. E o direito, ele é um instrumento de regulação da vida em sociedade, né? O próprio idoso, e por favor, não estou caracterizando de forma pejorativa, ele é ao mesmo tempo, ele é objeto do direito e um sujeito de direitos. Objeto e sujeito. Exatamente. Por que objeto? Por quê? Porque o direito se ocupa e se preocupa com ele, com o idoso. A gente tem o Estatuto do Idoso, uma lei totalmente voltada para o idoso. Mas ela é suficiente? Não. Outros segmentos do direito se preocupam com o idoso e trazem toda essa proteção ao idoso, e quando tratam na lei como objeto, colocam ele como sujeito de direitos. Por exemplo, o crime de stalking, ele tem uma pena base, né, da perseguição, mas se o indivíduo perseguido é um idoso ou é uma idosa, essa pena se aumenta. Há um agravante em função da idade. Perfeito, né? Da mesma forma, um furto. E hoje, infelizmente, os idosos são bastante vítimas de furtos, né? Cometidos por meios eletrônicos, por meios informáticos, conectados ou não na rede de internet. Golpes financeiros, professor. Exatamente. E eles são muitas vezes vistos, a vítima, o coitadinho, era idoso. Não, pera lá. Se o indivíduo comete um furto usando desses meios fraudulentos contra o idoso, primeiro, a pena base já é alta.
4 a 8 anos. Mas se for contra o idoso, essa pena ainda é qualificada, né? Está lá no artigo 155, foi aumentado, foi ampliado no parágrafo 4º B e no 4º C. Percebeu? Então, veja só, quando nós pensamos em saúde, né, o idoso ele precisa do plano de saúde dele, ele precisa lidar por vezes com a operadora do plano de saúde e precisa brigar contra ela. Primeiro grande instrumento que ele tem, a ANS. Como é que eu vou brigar com a ANS? Eu conheço o meu direito? Não é verdade? Uma rede de telefonia. Infelizmente, a gente tem alguns problemas com redes com operadoras de telefonia, melhor dizendo, sim. né? Enfim, e aí? Estou brigando com a minha operadora, etc e tal. Vou recorrer a quem? A Anatel. Como é que eu faço isso? O direito ensina isso. Então, um direito ajuda ele a participar melhor e mais ativamente do convívio social. E aí, você falando, eu me lembro também do desrespeito para com o idoso. Ah, sim. Esse preconceito impressionante, né, professor? Às vezes, esse preconceito, ele, de certa maneira, a gente observa assim, travestido de uma ironia, de uma brincadeira, de uma coisa assim muito complicada no que se refere a esse desrespeito assim absolutamente constatável, esse preconceito. E como é que a gente consegue trabalhar isso? Como é que o direito consegue, de certa maneira, diminuir, mitigar os efeitos desse preconceito, que é algo assim, eu estava até, inclusive, esses dias falando sobre isso. Esse preconceito brasileiro, ele talvez seja um dos piores, porque é o preconceito hipócrita, né? Da brincadeirinha, o vovô, hein? O velhinho, o titio, Furou né? a fila do banco, furou a fila do supermercado. Entende? Né? É uma coisa Coisa nesse muito séria sentido. isso, né? As pessoas são muito desrespeitadas, desde o acesso à saúde, como você colocou, até outras questões previdenciárias e tudo mais. Como é que se trabalha esse preconceito? Pois bem, a ideia principal, inclusive esse é um dos grandes objetivos da nossa faculdade, do IMEI Academy, é empoderar essa pessoa. Ela ganhou o direito de ter esses privilégios, essas prerrogativas. Ele lutou a vida dele quase toda para isso. Hoje, ele tem 60 anos ou mais. A lei lhe garante prioridades? Sim. A lei garante a ele prioridades. Algumas prerrogativas? Sim. Por respeito a tudo aquilo que ele produziu, a tudo aquilo que ele galgou. Nada mais justo do que isso, né? E uma vez que ele é conhecedor dos seus direitos, ou seja, ele sabe exatamente onde se colocar, né? Ele não vai deixar esse preconceito acontecer com ele. Ele ganhou esse direito, ele ganhou o direito de dizer assim, olha, eu tenho o direito de passar um tempo menor na fila, eu tenho o direito de passar na frente de quem está na fila. Na verdade, enfim, de ter prioridade em atendimentos, por exemplo, os hospitalares ou numa consulta médica, né? A ter um tratamento diferenciado no banco, em que ele vai lá sacar um dinheiro, verificar o saldo, o seu extrato, coisas nesse sentido, né? Enfim, então a sociedade tem que compreender que o espaço é do idoso, o idoso é cidadão e, mais do que isso, ele é ser humano, sujeito de direitos e garantias individuais, reconhecidas pela Constituição Federal e pela lei. Agora, falando nisso, falando em leis, falando do conjunto de leis, você supõe que o ensino do direito para nós 60 a mais, para as pessoas 60 a mais, como você citou, esse ensino do direito, no que ele contribuiria, né? O óbvio seria, né? Você vai conhecer, obviamente, esse conjunto de leis, você vai conhecer o sistema judiciário, como é que ele funciona, como é que foram criadas as leis, tudo isso, a filosofia do direito e tudo mais. Mas você imagina que esse idoso, ao estudar, ele vai vislumbrar um mundo novo, uma coisa totalmente nova, e ele vai se encontrar dentro do direito, além de tudo, o prazer de aprender algo absolutamente novo para ele, supondo que, obviamente, ele não tenha estudado direito, claro, ele só vai estudar direito se ele não estudou direito até então. E, ao mesmo tempo, ele vai adquirir esse grande conhecimento sobre ele mesmo, sobre todos os direitos que ele tem. Perfeito. Concordo em gênero, número e grau. Note, o espaço do aprendizado no direito, ele é amplo, ele é democrático. O idoso, ele poderia muito bem
frequentar uma faculdade regular. Mas observe, ele já tem 60 anos. E a moçada com 18, 19, tem outros interesses, um outro pique, etc. Ele pode se sentir um pouco deslocado? Resposta: pode. Fazendo uma faculdade de direito exclusiva, preparada, totalmente formatada, acolhedora para aquele indivíduo 60 a mais, ele, aspas, vai se sentir em casa. Ele vai construir toda uma rede social de novas amizades com interesse comum, o interesse pelo direito. E o direito é um curso deveras interessante, por quê? Porque mais do que interdisciplinar, ele é transdisciplinar, ele é multidisciplinar. Ele traz outras visões, né, que ele pode contribuir à sociedade. Né? Ou seja, ele eventualmente já está aposentado, está em vias de se aposentar, ok. Por que ele vai querer fazer mais uma faculdade agora de 5 anos? Isso. Eu quero continuar aprendendo, eu quero continuar ativo, eu quero continuar com o meu envelhecimento, mas de forma saudável, né? Já diziam os gregos, mens sana corpore sano, né? A gente cuida do corpo, faz uma hidroginástica, faz o pilates, faz a musculação, mas a gente tem que manter o cérebro ativo, exercitando o cérebro, movimentando o cérebro, né? Algo novo e algo que seja desafiador. O direito, ele está desde o jornal na TV, desde o jornal na rádio, ele está na nossa vida cotidiana, ele está em praticamente tudo. Em tudo que a gente faz, você tem o direito. E você imagina assim que o direito seria essa matéria a mais fascinante, a mais completa do conhecimento humano, e por isso seria eleito assim, o mais apropriado para o idoso, professor Márcio? Eu acredito que sim. O direito ele remonta aos primórdios da humanidade. Sim. Não vou voltar tanto no tempo assim. Mas o ser humano, ele é gregário, ele não vive só. Né? Claro que a gente tem umas exceções, enfim, mas ele não vive só. A partir do momento que 2 indivíduos resolveram se reunir e formar uma pequena sociedade, exemplo, um casal, né? Regras são estabelecidas. E regras rimam com direito. Então, a partir do momento que essas sociedades vão se tornando cada vez mais complexas, é preciso do direito. O direito, ele regula, é um instrumento realmente regulatório do convívio social. Ele permeia toda a sociedade, né? E permite esse convívio social. O indivíduo tem liberdade, sim, plena. Espera lá. Ele pode ir até onde ele não atrapalhe ou ele não restrinja a liberdade de outrem, substituindo o direito de outrem. Direitos e deveres, né, professor? Direitos e deveres, direitos e garantias, respeito mútuo e tudo mais. E aí você tem, dentro do curso de Direito, filosofia, economia, psicologia, né? Diversos ramos do direito, desde o direito sancionador mais forte, o direito penal, a direitos, por exemplo, como o direito civil, que regula atos da vida civil, divórcio, inventário, opa, um contrato que não deu certo, eu quero brigar por ele. Então, enfim, a meu ver, é fascinante, abre um leque muito grande e, aqui para nós, o indivíduo, 60 anos ou mais, ele pode fazer uma prova da OAB após o curso de Direito se tornar um advogado? Pode. Já pensou que pode maravilha, prestar né? concurso público? Pode. Se me permitir, um exemplo. O juiz, o desembargador, o ministro, ele pode ir até 75 anos. Por que é que o idoso com 60 não pode fazer direito e entrar de novo no mercado de trabalho? Ou dizer assim, vou unir 2 atividades, vou fazer mais uma. Pode, pode. Ou exercer o direito também não tem limite, né? Perfeitamente. Se você pode ser um advogado aos 95 anos, se você está muito bem, você vai continuar exercendo o direito. Meu sócio e colega, doutor Evaldo Campos, né? Com 84 anos. 84 anos, um brilhante. Tá fazendo júri comigo agora em março. Fantástico professor. Lembrei de Sobral Pinto. Exato. Você se lembra de Sobral Pinto? Sim, com Eu certeza. acho que o doutor Sobral, ele deve ter exercido o direito por mais de... Ele tinha mais de 90 anos. Tinha. Me lembro, até recentemente. Agora, a nossa audiência deve imaginar o seguinte, professor, imaginando tudo que você está conversando, nos contando, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas na prática, o que se estabelece de diferencial no e-mail? Você disse que é diferente, mas por quê?
O pessoal pergunta, deve se perguntar assim, mas em que sentido que é diferente? O que que é diferente? Por que que vai ser diferente? A forma que me ensinam, vão me tratar de uma maneira diferente, o ambiente é diferente, a proposta é diferente, tem alguma atividade extracurricular diferente? O que que você pode dizer para as pessoas na prática, posto que você é o coordenador do curso, professor? Todas as alternativas. Vamos lá. Tudo que eu falei aqui. Então vai fazendo um De forma checklist aí. bem diferenciada, né? Vai Enfim, eliminando aí. brincadeira à parte, vamos É. lá. Nós temos desde um ambiente acolhedor, totalmente preparado e pensado para a pessoa idosa, né? Um ambiente que une, né, o conforto para ele, desde a cadeira ergonômica, as mesas ao invés daquelas carteiras tradicionais, tá? Não temos uma sala com apenas uma tela, mas multitelas, com toda uma luminotecnia pensada para aquele ambiente, para não agredir a visão dele, né? Todas as salas à prova de som, enfim, todo o ambiente bem acolhedor e pensado para ele, com banheiros adaptados, tudo mais, certo? Além disso, toda a nossa metodologia. Nosso corpo docente já foi treinado, preparado para atender a pessoa idosa. Para se relacionar com esse idoso. Exatamente. Então nós pensamos, formatamos, produzimos todo o material, tudo para atender os reclamos, o ritmo, né, daquela pessoa, recebendo aquela pessoa que não está mais na idade a fim de assistir uma aula tradicionalíssima, um olhando para a nuca do outro. Muito pelo contrário. Tá. Ele tem muita experiência de vida a compartilhar com a gente, a trocar ideia, e não apenas com o professor, mas também com os colegas em sala de aula. Cada um traz a sua bagagem, né? Então, tudo isso a gente formatou e pensou bastante nisso. Quanto à questão de outras experiências diferenciadas, né? Isso. A gente tem, por exemplo, o nosso currículo. Não pensamos num curso semestral, anual, trimestral. Ele foca em apenas 3 disciplinas em cada trimestre. Para o quê? Para ele não divergir demais e dizer, nossa, eu não estou conseguindo acompanhar, não estou conseguindo dar conta. Tudo através de metodologias ativas, desde a sala de aula invertida a técnicas modernas como Peer Instruction, aprendizagem baseada em projetos, o PBL, né? Dentre outras técnicas que a gente aplica em sala de aula. Todo o nosso ambiente é muito tecnológico. Já dizia a nossa colega, professora lá de Direito Digital, a doutora Marta, né? De Letramento Digital e Direito Digital. Os mais jovens, ela costuma chamá-los de nativos do mundo digital. Mas nós, um pouco mais velhos, eu não cheguei nos 60 mais ainda, mas vou chegar lá. Tomara. Né? Enfim, somos meros imigrantes dessa era digital. Tem os nativos e tem os imigrantes. Eles já nasceram nela. Nós somos imigrantes. E nós estamos imigrando, porque nós somos analógicos e estamos imigrando, entrando nessa seara digital, né? Enfim, então tudo é preparado para eles de forma, inclusive, que o letramento digital, para que eles acompanhem e possam conviver com as novas tecnologias, estando, aspas, modernizados, também foi pensado por nosso curso. A gente ainda traz uma coisa interessantíssima, que foi um projeto da nossa diretora, Suzana Fungueto, que fez propositadamente constar no nosso plano pedagógico de curso, do nosso PPC, que são os PIV, os Projetos Integradores de Vida. O que é que eles complementam, né, o nosso curso? Palestras na área de envelhecimento, de gerontologia, de geriatria, não apenas na área de medicina, na área jurídica, na área tributária, na área dos serviços públicos, enfim, e mais. Pegando todos os nossos alunos e levando-os às comunidades, para que eles possam trazer um pouco daquilo que eles aprenderam de volta para a comunidade e, ao mesmo tempo, aprendendo com a comunidade, trazer de volta para a discussão na faculdade e, por exemplo, elaborar um projeto de lei que chegue às mãos dos nossos vereadores, dos nossos deputados estaduais, quiçá dos nossos deputados federais e senadores. Por quê? Regulamenta-se ainda mais e melhor com essa bagagem, com essa experiência de vida, o convívio social. O interessante observar, professor, é gente de muita experiência vivenciando muita experiência. Exato. Vivendo muitas novas experiências. Exato. E também a nossa audiência deve se perguntar, mas e o tempo?
O tempo, como é que é distribuído esse tempo, assim? Como é que são as aulas? São diariamente? Não. Elas existem, existe flexibilidade de horário também? Ou é um horário rígido e tal? Como é que eu vou me enquadrar nesses horários? Como falei há pouco, nosso curso ele é trimestral. Então, ao Trimestral. longo do ano, 4 trimestres, 5 anos, vão ser, enfim, 5 vezes 4, 20 trimestres ao todo. Né? Ao Uhum. invés dos tradicionais 10 semestres, 20 trimestres. Tá. Ao invés de aula todos os dias, aulas apenas às terças, quartas e quintas, porque, ao final de contas, nós temos 3 disciplinas. Então, ele tem a segunda para ele se dedicar a resolver suas coisas, exemplo, ir no centro da cidade, ir ao shopping, né? Colocar suas coisas em dias. A sexta, a gente pode até brincar com uma Sextou? juventude, sextou, mas Sextou. sextou logo de manhã, né? E claro, é evidente que tem todo o material que ele pode estudar, se preparar, se dedicar, né? Mais e Uhum. melhor. Então ele pode ir para a fazenda, ele pode ir para o sítio, ele pode ir para a praia e pode levar, por exemplo, o material que ele aprendeu naquela sala de aula. Então é algo bem diferente, né? Então as aulas são terças, quartas E e quintas, quintas. sempre às tardes, né? E com essa flexibilidade de não termos aula na segunda, na sexta, ele poder se preparar e estudar já, inclusive, com o material das aulas da semana seguinte. Não pesa tanto, professor, Não né? pesa, Para não ficar uma né? coisa arrastada, Exatamente. eu diria até um excesso de rotina, aquela coisa Isso, pesada, segunda, isso. quarta, terça, quarta, quinta, sexta. Exatamente. E tiramos da noite. Uhum. Porque a noite realmente, a partir de 9, 9 e pouco da noite, enfim, já vai cansando. Cansa os mais novos, imaginem as pessoas mais idosas. Eu falo da minha experiência. Sabe o que está acontecendo? Cada vez mais, isso é verdade, isso não é brincadeira, isso é um fato. Eu tenho 62 anos de idade. Eu sempre acordei cedo. Eu sempre acordei assim, estourando 6 horas da manhã. Aí o tempo foi passando, graças a Deus fui envelhecendo. Aí eu acordando 5h30, 5. Hoje eu acordo com a mais absoluta naturalidade, 4h30 da manhã. Porém, eu apago daqui a pouco, digamos assim, daqui a pouco, assim, 6 horas da tarde, eu quase não funciono. Eu não Sim. consigo mais conversar direito, os movimentos. É como se fosse mesmo essa coisa do animal, né? O animal, a natureza nos ensina muito, porque o animal, ele daqui a pouquinho, 6 horas da tarde, ele vê o sol se pondo, a escuridão faz com que ele vá para a toquinha dele, vá para o lugarzinho dele e durma. Exato, e E durma. ele acorda com o sol. O Exato. sol chegou, ele também. E Exato, aí eu exato. li a respeito disso, né? A sua esposa, inclusive, é uma especialista nesse assunto, Exato. né? E eles nos ensinam: quanto mais cedo você dormir e Uhum. quanto mais cedo você acordar, melhor. Mas a gente tem esse limite, realmente. Exato. 6 horas da tarde, não me convida para muita É. coisa, não, que eu já estou indo para a toquinha, né? E claro, nós temos nossas atividades cotidianas, né? Vamos lá. Ele precisa fazer uma ginástica, movimentar o corpo, se exercitar? Claro. Claro. Faz pela manhã. Se não rendo muito bem pela manhã, rende à noite, porque à tarde é um horário mais tranquilo que ele pode estudar, Gostoso, né, professor? né? É mais, Então mais ele une agradável. as duas coisas, a parte física e a parte mental, cerebral. Verdade. Professor, estamos nos encaminhando para o encerramento. Eu estou vendo aqui, olha só que interessante. Dados do IBGE. Entre 2000 e 2023, uma faixa de tempo bem considerável. A população idosa no Brasil passa de 8,7% para 15,6%. Esse envelhecimento acompanhado da maior presença das pessoas 60 mais em espaço de formação, muitos ingressando no curso superior. O quanto isso é importante. E o IMEI se posicionando nesse cenário dessa forma inusitada. Eu imagino tenha sido o primeiro curso. O primeiro. Que eu tenha conhecimento. O Eu primeiro. nunca conheci uma faculdade especializada numa faixa etária. Exato. Não me lembro de ter visto isso. Exato. Como jornalista, nunca vi isso. Então, eu queria te perguntar a respeito disso. O que motivou exatamente a criação, para a gente encerrar essa conversa tão importante, desse curso de Direito, além de tudo que você já nos colocou desde o início da sua conversa, da sua entrevista tão importante para a gente? Por que o curso de Direito ele foi tão especial para nós, 60 mais? Como a gente já colocou, né? Somos os primeiros, realmente, somos pioneiros. Outras faculdades abriram, eventualmente, vagas para pessoas idosas. Mas ter um curso pensado, formatado nesse público, somos realmente os primeiros. E nesse sentido, o que é que nos motivou? Somos um instituto. E
enquanto instituto que somos, não temos fins lucrativos. Somos conveniados da rede Geronto, especializada em gerontologia, em envelhecimento saudável. Por que não colocarmos um curso de direito? Por que não colocarmos essas pessoas para um novo desafio, mas um novo desafio que tenha a ver com o convívio social, com a vida em sociedade, que a integre mais? Então, procuramos sim o nicho de mercado e achamos que a pessoa idosa, mais do que deveria, ela mereceria fazer um curso de direito, né? Para saber quais os seus direitos, quais os seus deveres e também poder transmitir isso para o restante da sociedade, para outras comunidades, com um background maior, com conhecimento de caso. Então, não apenas eu tenho a minha experiência de vida, mas agora eu sei onde eu boto os pingos nos is. Eu conheço o direito, e não apenas o meu, mas o de outras pessoas. Vamos lutar junto? Bora. Isso motivou bastante o E-mail Academy. Muito obrigado, professor. Sua participação no nosso podcast foi simplesmente sensacional. Muitíssimo obrigado. Estou sempre à disposição. Com certeza, em outras oportunidades, estarei aqui. Pois é, gente, esse foi mais um episódio do Saber Sênior Trajetórias. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção nos acompanhando até aqui e se lembrando sempre, hein? Envelhecer é um direito e garantir esse direito com dignidade é um dever de todos nós. Se você gostou, curta, compartilha e segue também nossas redes sociais, @E-mail-Academy e @Rede Geronto. Todos os episódios estão disponíveis no YouTube e também no Spotify. Até a próxima, muito obrigado e tudo de bom.